Olá, pessoal. Estamos de volta, quinta-feira. Não sei nem se vocês vão conseguir me ouvir. Tá chovendo bastante, barulho de chuva. A chuva do Senhor caindo aí. Mas estamos aqui mais uma vez. Estamos aí na jornada pelo livro de Gênesis. Temos aprendido muito. Eu, particularmente, tenho aprendido bastante no livro de Gênesis. Eu entrei alguns minutinhos aí mais cedo, mas é para aquecer mesmo, verificar se está tudo legal aqui. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 30 de Gênesis. Um pouquinho do 29, porque eu ainda vou comentar alguma coisa do 29 e o 30. Nós vamos comentar hoje bastante sobre esse capítulo. E muito interessante que nós vamos fazer um link com diversas partes da Bíblia. O pastor Luciano foi o primeiro a entrar, paz do Senhor. Eu não sei quantas pessoas nós teremos aqui hoje, né? Devido ao tempo, tá chovendo bastante, muita gente foi para a caminha mais cedo. Mas, de qualquer maneira, nós vamos tentar deixar o vídeo gravado para a gente dar continuidade aí no livro de Gênesis. Esse livro vai revelar muita coisa da Bíblia, muita coisa da palavra, muita coisa nós vamos entender sobre a história de Israel através desse capítulo de Gênesis 30. Um capítulo assim que vai revelar muitas verdades e vai fazer a gente ter vários links com vários textos da palavra. Tenho certeza que vai ser uma live bastante produtiva, onde nós vamos aprender bastante. Eu quero ler alguns versículos aqui do capítulo 30. Claro que eu não vou ler tudo, são 43 versículos, eu não vou ler os 43 versículos de jeito nenhum, mas vou ler bem no iniciozinho aqui, sobre quando Jacó começa a ter seus filhos, né? Quando as mulheres de Jacó começam a conceber. E aí diz assim, olha: vendo o Senhor que Lia era desprezada, isso está no capítulo 29, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então aí a gente vê um conflito que se inicia aqui com duas irmãs disputando o amor do mesmo homem. E aí, quando Deus percebe que Lia era desprezada, Deus faz ela gerar. E Raquel, que tinha o amor de Jacó, era estéril. Então começa aí, né? Aí eu vou ler alguns versículos aqui, gente, que diz assim, olha: Lia concebeu, deu luz a um filho que chamou Rubem. Porém, disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Concebeu outra vez, deu luz a um filho e disse: soube o Senhor que era preterida, né? E me deu mais este, e chamou o nome dele de Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz a um filho e disse: agora dessa vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei luz a 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. E de novo concebeu e deu luz a um filho, então disse: esta vez louvarei o Senhor, e por isso chamou Judá e cessou de dar à luz. Então, Mônica também entrou aí, a parte Senhor Moniquinha. Então, gente, a gente vai ver agora todos os filhos que Jacó tem aqui através das suas mulheres, que não foi só Raquel e Lia, ou Leia em algumas traduções, mas também Zilpa e Bila, que eram as servas de Raquel e de Lia. Gente, pode parecer que não tem nada a ver o nascimento desses filhos aqui, mas você vai entender muita coisa da Bíblia hoje, só conhecendo esse capítulo mais a fundo. E eu tenho certeza que você vai ficar impactado com as revelações que Deus vai trazer para você em relação ao conhecimento da palavra. Eu tenho certeza que essa live vai ser muito abençoada. Então, os filhos de Jacó nascem sob os augúrios de conflito entre duas mulheres, Raquel e Lia. Lia vai se tornar mãe de 7 filhos de Jacó, 6 homens e 1 mulher. Então, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná, filhos de Lia. Bila, que era serva de Raquel, teve 2 filhos, que foi Dan e Naphtali. Zilpa, que era serva de Lia, foi mãe de 2 filhos, Gade e Asser.
Raquel, a mulher amada de Jacó, teve 2 filhos, José e Benjamim. Ao todo, Jacó teve 12 filhos e uma filha. A Lia ou Leia, ela dá o nome dos seus 3 primeiros filhos, né? Ela tem logo de cara 4 filhos, e em 3 desses filhos ela faz referência ao Senhor. Parece uma coisa simples, mas não foi. A gente vai ver aqui ao longo da live como isso fez diferença na vida de Leia e na vida de toda a nação de Israel. Quando Leia pensa em dar nome aos seus filhos, apesar dela ser a esposa preterida, não preferida, preterida, aquela que era desprezada por Jacó, porque na realidade ele foi enganado quando recebeu Lia. Então, como ela foi preterida, quando ela gera, ela leva isso para Deus. Ela fala, olha, ela glorifica Deus por gerar. Ela vê nisso uma bênção. Puxa vida, meu marido não me ama, ele ama minha irmã, mas Deus me favoreceu me concedendo esses filhos. Então, logo que ela tem seus filhos, ela já leva esses nomes dos filhos para glorificar Deus. E isso fez toda a diferença na vida dela, gente. Capítulo 29, a gente acabou de ler aqui, né? Ela diz no 32, o Senhor atendeu a minha aflição. Então, ela chama o nome do filho dela, o primeiro filho de Rúben. O Senhor atendeu a minha aflição. Então, agora o meu marido vai me amar. Depois ela tem outro filho e ela chama ele de Simeão, que é aquele que ouve, né? O Senhor ouviu a minha aflição, então agora o meu marido vai se unir a mim. Então, olha só, mais uma vez o Senhor aí no nome desse filho. Depois ela teve outro filho chamado Levi. E ela diz assim, olha, de novo ela concebeu um filho chamado Levi. Falou assim, agora esse menino vai ser um elo de união entre eu e meu marido. E esse nome também tem um significado que exalta o Senhor. Depois eu vou falar todos os significados aqui. E aí, por final, ela tem um outro filho chamado Judá. E ela fala assim, então dessa vez eu vou louvar o Senhor. Então chamou aquele nome daquele filho de Judá. Então, quando Leia ou Lia, coloca o nome dos filhos dela em referência ao Senhor, Leia está fazendo uma coisa muito importante aqui que Raquel não faz. E eu vou explicar isso agora. Ela está confessando a fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac e no Deus do marido dela, que é Jacó. Quando ela coloca nomes que fazem referência ao Senhor, ela está honrando o Deus da família de Jacó. Porque Labão era um homem idólatra. Apesar de Labão ser da família de Jacó, Labão era irmão de Rebeca, ele era idólatra, ele tinha ídolos dentro de casa. Então, a fé dele em Deus não era perfeita. Leia, ela coloca o nome dos filhos dela em referência ao Deus da família de Jacó, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac e ao Deus do próprio marido dela. Isso foi um passo de fé, isso foi uma coisa que ela faz do coração dela, e isso validou a fé de Rebeca, que manda Jacó para a casa da família dela. Quando Rebeca e Abraão mandam Jacó para a casa da família para que Jacó não se case com as mulheres cananeias, quando Leia tem filhos, ela gera filhos e ela coloca o nome dos filhos dela em referência ao Senhor, na realidade Leia está validando a fé da família. E Deus vai levar isso em consideração. A gente vai ver aqui, tá? Ao longo da história de Leia e Raquel. Apesar de Leia ser a preterida, ser a desprezada, né? Porque Jacó amava Raquel. Mas no dia do casamento, ele é enganado pelo seu sogro e recebe Leia. Gente, mas isso que ela faz foi muito importante para a história dela. Talvez ela não tenha nem tido essa noção na época que ela viveu, mas isso tem uma repercussão enorme ao longo da história de Israel, e é isso que a gente vai ver aqui hoje. Por isso eu digo que aprender o livro de Gênesis, gente, é maravilhoso. Vai fazer você entender várias partes da Bíblia, isso eu garanto para você, até o final da live. Sua mente vai abrir, você vai entender muitas coisas em relação à nação de Israel, em relação à história bíblica. Vai ser tudo de bom. Então, na realidade,
Deixa eu falar aqui, não vou pular não, vou seguir. Rúben, quando ela fala Rúben, nome do meu primeiro filho, vai ser Rúben. O significado de Rúben é: Deus viu a minha aflição. Lia achou que Jacó ia amá-la, né? Depois que ela tivesse esse filho, mas a expectativa de Léia foi frustrada. O Rúben, gente, ele perdeu o direito da primogenitura. A gente vai ver isso na história, na Bíblia, a gente vê isso. Aqui no próprio livro de Gênesis, a gente vê isso. Rúben, apesar de ser o primogênito, né, era o primeiro filho, ele perdeu esse direito de primogenitura porque ele deitou com a concubina do seu pai. Isso está registrado no próprio livro de Gênesis, capítulo 35, versículo 22. Mas, curiosidade aí bíblica, gente. Mesmo ele pecando, né, deitando com a serva do seu pai, concubina do seu pai, ele não perde esse direito, porque quando Jacó vai abençoar os seus filhos, no final da vida, quando ele vai abençoar os seus filhos, ele tá lá, Rúben, em primeiro lugar, sendo abençoado. Por que Jacó faz isso? Porque apesar de o filho ter errado, isso está registrado em Gênesis 35, versículo 22, quando Jacó vai abençoar, ele é o primeiro a ser abençoado. Você pode ler isso lá em Gênesis 49, versículo 3. Ele é o primeiro a ser abençoado. Segura essa informação aí que você está recebendo, porque você vai entender muita coisa a partir disso. Eu vou dar o nome de cada filho, a gente vai falando aí. Simeão foi o segundo filho. O nome Simeão significa aquele que ouve. E sugere que Lia havia falado com Deus sobre seu sofrimento. A Bíblia não relata Lia orando, Lia falando com Deus, mas dá a entender, né, pelo modo como ela chama o segundo filho dela, que ela fazia reclamações, que ela orava, que ela pedia a Deus que o marido a amasse. E Deus, como resposta à oração de Lia, abre a madre de Lia mais uma vez, e ela gera mais uma vez. E esse nome, né, Simeão, que significa o Senhor me ouviu, ou o Senhor me ouve. Então você percebe que Lia, ela tem uma fé aprofundada em Deus, diferentemente da irmã Raquel, que é a amada de Jacó. Vamos continuar aí. Anos depois, Jacó vai colocar no lugar de Rúben e no lugar de Simeão os dois filhos de José. Se você já leu o livro de Gênesis, já conhece a história de José, você vai ver que quando Jacó vai abençoar os seus filhos, né, ele substitui o nome de Rúben, o nome de Simeão, por Efraim e Manassés. Isso está escrito lá em Gênesis 48, do 1 ao 6. Eles foram substituídos. Quando você vai ler textos históricos, por exemplo, lá em Crônicas, né, no próprio Gênesis, em Crônicas também, quando você vê uma listagem das tribos de Israel, isso é muito legal. Você não vai ver o nome de Rúben e você não vai ver o nome de Simeão. Por quê? Eles não são da tribo, não são os filhos de Jacó. Aí quando você vai ler o texto, né, falando, vários textos na Bíblia citam as 12 tribos, você percebe que não aparece o nome de Rúben e Simeão. Aí você fica, mas por que o nome dos dois filhos não está aqui? Aí a gente vai explicar isso agora. Rúben, ele se deitou com a concubina do seu pai, e Simeão foi responsável pelo massacre em Siquém. A irmã dele foi desflorada, foi violentada, vamos dizer assim, por um príncipe em Siquém, né? Ele gostou dela e se deitou com ela. Quando os irmãos, ela era a única menina, né, dos 6 irmãos, os irmãos foram para defender. E quem levanta essa bandeira de vingança contra isso é Simeão. Então Simeão participou desse massacre, ele engendrou tudo, né? Eles fizeram um complô, vamos dizer assim, entre irmãos, onde Simeão tomou a frente para defender a irmã. E aí esse príncipe lá de Siquém, que gostou muito de Diná, né, a ponto de tirar a virgindade dela e tudo, ficou apaixonado por ela. Ele falou, não, eu quero casar com ela, eu quero reparar o erro que eu fiz. Eles aceitam, né, entre aspas, e falar, então vocês vão ter que se circuncidar para fazer parte do nosso povo, né? E quando eles se circuncidam, né, porque se circuncidar já adulto era doloroso, um judeu se circuncida no 8º dia,
né? Quando é um bebezinho, mas quando a pessoa vai se circuncidar naquele tempo, né, gente, que não tinha anestesia, não tinha nada, era muito dolorido. Então, quando o povo estava sentindo muita dor, eles entraram lá e mataram todo mundo. Foi um grande massacre. E por causa disso, eles foram retirados, né? Em muitas partes da Bíblia, você vai ver as 12 tribos sendo citadas e você não vê o nome de Rubem e Simeão. Eu estou explicando isso para você agora. Então, em sua bênção final, Jacó prevê que os descendentes de Simeão, seu segundo filho, e de Levi não vão ter território próprio. Então, olha só, tudo que a gente faz tem uma consequência, é uma aplicação pra gente. Apesar dos dois serem filhos amados, apesar deles terem significados bíblicos abençoados, Leia deu um significado bíblico para o nome dos dois filhos, eles cometeram 2 erros gravíssimos, tanto Rubem como Simeão. E aí, lá em Gênesis 49, versículo 7, abre sua Bíblia aí, gente. Hoje é aulão mesmo, é uma aula mesmo para você entender os textos da palavra. Quando você vê a bênção aí, Jacó proferindo bênçãos para os seus filhos, o que ele fala em relação aos descendentes de Simeão e de Levi? Versículo 5 ao versículo 7, olha o que ele diz. Simeão e Levi são irmãos, e suas espadas são instrumentos de violência. Quer dizer, ele não omitiu que eles eram violentos na bênção que ele dá para os filhos. E olha o que ele continua falando. No seu conselho, não entre a minha alma com seu grupamento, minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens. E na sua vontade perversa já retaram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó e os espalharei em Israel. Olha que informação importante sobre esses 2 filhos de Jacó. Ele, na hora de abençoar, Jacó profetiza que tanto Simeão quanto Levi não teriam território próprio. Gente, e isso é uma realidade em toda a Bíblia, em toda a história de Israel. De Levi saíram os levitas. E a gente sabe que os levitas não têm território próprio. Eles são sustentados pelas outras tribos. Os levitas são um povo, uma tribo separada para o serviço do Senhor, e eles não têm território próprio. E eles seriam sustentados pelas outras tribos. Tudo isso a gente vê na Bíblia, em vários textos da Bíblia, e aqui a gente entende por que isso aconteceu. Na realidade, os descendentes de Simeão foram espalhados. Eles foram espalhados. E os descendentes de Levi também não têm território. Quando você vai ler isso em outras partes da Bíblia, se você não entende a história, você não consegue entender por que acontece isso. Ainda que Simeão não tivesse terra própria e não fosse mencionado na bênção de Moisés, Simeão não desapareceu da memória do povo de Israel, não. Isso aqui é uma coisa interessante também, gente. Isso aqui é aula mesmo de história para você entender a Bíblia. Quando você pega o livro de Ezequiel, a gente vê que existe uma profecia lá, na visão de Ezequiel, que um dia Simeão vai receber a terra entre Benjamim e Issacar. Isso está escrito em Ezequiel 48, do 2 ao 29. Olha que coisa linda, né? Deus não esqueceu que eles fazem parte do povo, mas por conta do pecado deles, teve consequência. E a consequência foi eles não terem território. Rubens, eles se espalharam, Simeão se espalhou, né? Ficou muito assim, né? Pulverizado entre as tribos, entre a nação. Mas existe essa promessa. E quando você pega o livro de Apocalipse, quem já estudou o livro de Apocalipse, inclusive eu quero dizer que nós temos vídeos gravados de Apocalipse, do capítulo 1 até o final, gente. Aqui mesmo no meu Instagram. Só você procurar lá nos vídeos antigos. Quando você pega o livro de Apocalipse, quando você vê lá em Apocalipse 7:7, quando aparece os 144 mil selados, olha o que acontece. Eles são restaurados, porque Simeão aparece lá na lista das 12 tribos, né? Porque vai ser selado ali 12 mil de cada tribo. E aí, olha só, lá no final, Simeão volta a aparecer como tribo.
Coisa que durante todos os livros da Bíblia, muitos livros da Bíblia, muito da história de Israel, Simeão, o nome de Simeão não aparece. Nem o nome de Rúben, nem o nome de Simeão. Eles foram substituídos pela tribo de Manassés e Efraim, que foram os 2 filhos de José. Olha só que interessante. Então vamos continuar. Levi foi o nome que Leia deu ao filho dela também. O terceiro filho dela, ela chamou Levi, que significa apegado. Quando ela dá esse nome, Levi, que significa apegado, aquele que une, ela tinha esperança que esse filho fosse trazer a união dela com Jacó. Leia está sempre querendo o amor do marido, porque ela sabe que no fundo, Jacó ama a Raquel. Então ela tem esperança, toda vez que ela tem um filho, ela dá esse significado bíblico e espera que isso se resolva, né? Tá. Luciano me deu a listinha aqui do pessoal que tá aqui. Olha que legal, que bom. Meu esposo hoje tá aqui me ajudando, gente. Depois eu vou falar o nome de vocês aqui. Pastor Luciano tá aí com a gente, né? Claro, tá aqui me ajudando também. Isa Brasil, Mônica, Silvia, Márcia Bastos, Vaninha, que é Giovanna e Lúcia, né? A pastora Márcia da Igreja Congregacional tá aqui também, a Rogéria e a Conceição. Gente, que prazer, olha, nessa noite fria vocês aqui me ajudando, que bênção. Ter o privilégio de estar com vocês aqui. Deixa eu continuar, gente. Tem muita coisa boa aqui pra gente falar hoje. Quando ela coloca o nome de Levi, ela espera que o marido a ame. Agora meu marido vai se apegar a mim. Só que Jacó entrega o corpo para Lia, mas não entrega o seu coração. Isso é muito triste, né, gente? Levi veio ser o pai da tribo dos levitas. Olha que coisa interessante, gente. Levi aqui, né? Ele é o pai da tribo dos levitas. De onde procedem quem? Os sacerdotes que trabalham na casa de Deus. Uma curiosidade, Arão, né, que foi irmão de Moisés, que era sacerdote, ele ocupou um lugar de destaque nessa tribo de Levi e foi o primeiro sumo sacerdote. E só os descendentes de Arão, que são descendentes de Levi, que podem ser sacerdotes legítimos. Olha que interessante. E aí, vamos fazer um link lá com o Novo Testamento? Vamos fazer um link com o Novo Testamento? Olha como é importante conhecer o Gênesis para você fazer um link lá no Novo Testamento, com a Bíblia toda. Lá no Novo Testamento, você lembra de Isabel, aquela mulher que era estéril? Você lembra de Zacarias, que era um levita que oficiava no templo na época de Jesus? Jesus não tinha nascido ainda. Quem eram esses dois, Isabel e Zacarias? Eles foram pai de João Batista. Zacarias era descendente de Levi. Gente, olha que coisa. Ele era um levita. E Levi quer dizer aquele que ouve. Zacarias entrou no templo e ouviu o anjo falar com ele, que ele seria o pai do precursor de Jesus. E o anjo deu até o nome da criança, que seria João Batista, o precursor de Jesus. Na realidade, João Batista era primo de Jesus. Olha que coisa interessante. Levi, aquele que ouve a Deus. Levi, que deu geração a todos os levitas, aqueles que trabalhavam no templo. O Rogério está falando aí que essa história é linda. Linda demais. Isso está escrito lá em Lucas 1, gente, versículo 5 ao 22 e do versículo 59 a 64. Leia essa história que realmente, como o Rogério falou aqui, a história é linda. Mas você entende como as coisas, o link, né? Você entende por que Zacarias era um levita. Levita é aquele que oficiava no templo. Só os levitas poderiam oficiar no templo. Os levitas não tinham território próprio. Eles eram... Gente, preste atenção nisso. Eles eram sustentados pelas outras tribos. Só os levitas podiam entrar no templo e oficiar no templo. Gente, olha que coisa linda. João Batista tinha território próprio? João Batista começou o seu ministério aonde? Pregando em que lugar? No deserto. No deserto. Gente, que coisa linda. E as pessoas iam até João Batista. Não é João Batista que ia até as pessoas iam até João Batista. E ele apregoava, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
João Batista, ele ouvia o Senhor diretamente. Ele ouvia diretamente. João Batista era descendente de Zacarias, filho de Zacarias, que era um levita. E esse significado, né, gente, de Levi, significa aquele que é apegado, aquele que une. E aí a gente vai fazendo um link e vai aprendendo muita coisa. Agora, o quarto filho de Leia, ou Lia, gente, Judá. Olha que coisa interessante. A mulher que era preterida, a mulher que era desprezada pelo seu marido, que não era amada pelo seu marido. Olha os filhos que essa mulher tem e o significado dos nomes que ela dá para esses filhos, todos em referência ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac e ao Deus do marido dela, Jacó. Judá. O quarto filho de Lia, chamado Judá, cujo significado é louvor. A forma abreviada de Judá significa o Senhor é louvado, ele é exaltado. E aí, Lia nos dá uma lição aqui maravilhosa. Porque quando ela tem Judá, que é o quarto filho dela, a Bíblia diz que ela, em vez de ela se queixar que o marido não a amava, ela para de se queixar, gente. Isso aqui foi super interessante. Ela para de se queixar que o marido não a amava e ela começa a dar graças a Deus pela bênção que ela recebe. Então, ela muda a postura dela. Ela tem filhos, ela agradece a Deus, ela coloca nomes bíblicos, assim, nomes que se remetem a Deus, mas no quarto filho, ela pensa assim, peraí. Ela para de ter filhos para agradar o marido, para tentar conquistar o amor do marido. Ela passa a ter filhos para louvar a Deus. Ela muda de postura, não sei se você entendeu isso. Ela muda de postura. E ela diz assim, dessa vez eu vou louvar o Senhor. Dessa vez eu não vou ficar querendo o amor do meu marido, esperando que ele me ame. Não, dessa vez eu vou louvar o Senhor. E da tribo de Judá, gente, isso é maravilhoso. Por isso estou falando para você, esse capítulo faz você entender várias partes da Bíblia. Da tribo de Judá procederam os reis que governaram Jerusalém. Presta atenção. Da tribo de Judá procederam os reis que governaram Jerusalém. Da tribo de Judá veio o Messias. O apóstolo João chama Cristo exaltado de leão da tribo de Judá. Está lá em Apocalipse 5:5. Então preste bem atenção. Uma coisa que está escrito lá em Apocalipse. Vamos lá ler? Apocalipse é o último livro da Bíblia. É rapidinho para você achar. Apocalipse 5:5 fala assim, olha. Gente, isso aqui é tão lindo. Isso aqui é muito lindo. Eu vou até ler do 1 ao 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Olha a visão que Deus dá a João. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para dentro do livro. E eu chorava muito, João, chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem de olhar para dentro do livro. Todavia, um dos anciãos lá no céu disse para ele: não chores, porque eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Presta bem atenção, gente. O nome de uma criança que nasceu de Lia, uma mulher que era desprezada pelo seu marido. Ela dá o nome do filho dela de Judá. E no final da Bíblia, lá em Apocalipse, você vê um descendente da tribo de Judá, que é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Gente, se isso aqui não é lindo, eu não sei mais o que é. Como uma decisão na terra mudou toda uma situação no céu, no livro da Revelação, no livro do Apocalipse, um livro que muita gente tem medo.
uma decisão de uma mulher na terra. Uma decisão de uma mulher desprezada pelo seu marido na terra. Quando dá o nome do seu filho de Judá, que significa louvor, significa exaltação ao Senhor. Quando uma mulher deixa de ficar triste porque o marido não a ama e começa a louvar a Deus e dá o nome do filho dela de Judá, e a gente vê que o nosso Jesus, ele é descendente de Judá. Ele é chamado em Apocalipse 5:5 de leão da tribo de Judá. Agora, eu vou abrir um parênteses aqui. Porque eu gosto, né, de provocar. Que livro é esse que não podia ser aberto? Que ninguém podia abrir? Que ninguém tinha autoridade para abrir? Que ninguém tinha nem mesmo condições de olhar para dentro dele? Que livro é esse? Você que está aqui comigo agora, tem bastante gente aqui comigo agora. Tem pessoas que são cristãs, tem pessoas que não são, que são só simpatizantes, né? E eu, agradeço a Deus pela tua vida e fico muito feliz de você ter essa curiosidade de aprender a palavra. Gente, me fala, que livro é esse que aparece em Apocalipse, que ninguém pode abrir, que ninguém pode desatar os selos, que ninguém pode olhar para dentro dele, e só o leão da tribo de Judá pode abrir o livro e desatar os selos? Que livro é esse? Me fala aí, gente, me fala aí. Luquinha, pega um pouquinho d'água para mim, que eu falo muito, já tô aqui com sede. Que livro é esse? Quem quer falar alguma coisa aí? Eu tô esperando vocês falarem alguma coisa. Que livro é esse, gente? Que livro é esse? Que ninguém podia abrir. Só o leão da tribo de Judá. Eu vou dizer para você agora. Que livro é esse que tá lá em Apocalipse? Para dar um gostinho para você aprender o livro de Apocalipse. Olha, eu tenho vídeos de Apocalipse gravados aí na minha página, capítulo por capítulo. Tem curiosidade de aprender o livro de Apocalipse? Tá tudo gravado aí, gente. Procura, leia e aprende. Porque a palavra de Deus, ela abre os nossos olhos de uma tal maneira que é maravilhoso. Agora, voltando. Que livro é esse? Que só o leão da tribo de Judá, descendente de Judá, da Lia, que teve um filho lá em Gênesis e colocou o nome de Judá. Que livro é esse? Esse livro é o livro do tempo, é o livro da história. Nós, como seres limitados, temos uma data para nascer e uma data para morrer. Nós não temos condições de abrir esse livro. Aliás, nenhum homem é capaz de abrir esse livro. Nem no céu, nem na terra. Ó, a Márcia colocou, me dá uma dica. É o livro da história, gente. Só o leão da tribo de Judá pode abrir esse livro, porque o leão da tribo de Judá é o dono da história, é o dono das nossas vidas. Ele escreveu os nossos dias, está lá em Salmo 139. Ele escreveu os nossos dias. Só quem é o autor pode abrir o livro e desatar os 7 selos. Todos os reis que já passaram pelo mundo, pela história, pelos países, todos eles nasceram e morreram. Os que estão agora em evidência também vão passar. Tudo vai passar. Mas esse Deus, ele tem autoridade para conhecer o tempo e as estações. Ele é o dono da história. Ele é o dono do tempo. Ele é o dono da eternidade. Por isso, ninguém poderia abrir aquele livro. Nenhum homem tinha condições de abrir aquele livro. Porque os homens são passageiros. Eles têm um início e eles têm um fim. Somente o Criador, que é eterno, tem condições de abrir o livro da história. Ele tem condições de abrir o livro da história. Porque ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e ele é o fim. Ele escreveu a história, só ele tem autoridade para abrir esse livro. Então, ó, uma dica aí para você que gosta de Apocalipse. Mas vamos voltar, gente, vamos voltar, porque tem muita coisa. Eu vou dar uma paradinha aqui para falar sobre esse momento de Leia. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Esse momento maravilhoso, onde Leia para de reclamar de não ter o amor do marido e começa a exaltar o Senhor.
E a prova disso é quando ela dá o nome do filho dela de Judá. O Senhor é exaltado. E aí eu vou falar um pouquinho sobre gratidão. Ela rende graças ao Senhor, né, pela bênção de ser mãe mais uma vez. E aí eu vou dar um parênteses aqui falando um pouquinho sobre essa questão da gratidão. A gratidão é muito mais do que você falar coisas bonitas. A gratidão promove um ambiente por onde a vida vai passar. Porque Deus começa a abençoar tanto Leia, a partir do momento que ela dá o nome dos filhos, exaltando ao Senhor, principalmente o nome desse quarto filho aqui, que é Judá. Nesse momento ficou pontuado que o coração e a mentalidade de Leia muda. Ela muda para a gratidão. Então, gente, gratidão é uma estrada. É como uma estrada onde a vida de Deus passa. Quando a gente para de reclamar, para de murmurar e agradece, Deus vem, Deus começa a passar pela estrada da nossa vida. Então, a gratidão é uma porta, é uma estrada, ela é um caminho por onde a bênção de Deus chega até as nossas vidas. Leia, ela começa a ter uma virada na vida dela, a partir do momento que ela para de ver, de perceber o que ela não tem, e ela passa a enxergar aquilo que ela tem. Deu para pegar isso? Esse momento foi crucial na vida de Leia, porque ela entendeu que ela precisava mudar a mentalidade dela. E ela mudou. Quando ela dá o nome do filho dela de Judá, ela está dizendo assim: agora eu vou agradecer ao Senhor, porque o Senhor já me deu 4 filhos. Eu não tenho o amor do meu marido, como Raquel, a minha irmã, tem, mas o Senhor abriu a minha madre e eu sou mãe de 4 filhos. E você vai perceber ao longo da história como isso foi fundamental na vida de Leia. Mas vamos continuar, porque senão não dá para terminar e falar tudo. Issacar, Lia passou um tempo sem conceber. Por isso, Deus permitiu que ela tivesse ainda mais 2 filhos e uma filha. O 5º filho de Leia foi Issacar. Issacar significa recompensa. Olha só, gente, recompensa. Depois que ela louva o Senhor, vem a recompensa. Que é quem? Issacar. Lia via esse filho como uma recompensa. Jacó chama o seu filho Issacar de jumento de ossos fortes que repousa entre os rebanhos. Isso está escrito lá em Gênesis 49:14. Enquanto Moisés, quando vai abençoar as tribos também, ele abençoa Issacar junto com Zebulon. Está lá em Gênesis 33, 18 e 19. Eu acho que é Gênesis mesmo. Deixa eu ver aqui, eu acho que é Gênesis. Deixa eu só conferir aqui para não falar besteira, gente. Não, deixa eu ver. Não é Gênesis, claro que não é Gênesis. É lá no livro de Deuteronômio, se eu não me engano. Deuteronômio. Quando ele abençoa as tribos. A bênção de Moisés em Deuteronômio, tá, gente? Aí, quando Moisés vai abençoar Issacar, ele coloca Issacar junto com Zebulon e abençoa a tribo de Issacar de uma forma diferente. Issacar é considerada uma tribo de gente corajosa, de homens inteligentes, de homens corajosos, de homens que conseguem se destacar interpretando os sinais da época. Isso é lindo, gente. Esse versículo marca na sua Bíblia, porque eu já comentei sobre isso aqui em algumas lives. Nós precisamos ser como a tribo de Issacar. A tribo de Issacar está escrito em 1 Crônicas 12:32 que eles interpretavam as situações. Então, toda vez que Israel tinha que guerrear, ia para a guerra, lutar com algum povo, alguma coisa, a tribo de Issacar ficava olhando o cenário, porque eles eram estrategistas, eles conseguiam olhar um cenário e perceber, vão passar por aqui, vão passar por ali, não, por aqui é melhor. Eles tinham essa capacidade dada por Deus para interpretar aquilo que estava ao seu redor. Eu acho isso aqui maravilhoso, né? Tem mais gente entrando aí. A Arialda entrou também, a Passinho Arialda, Natália Menes também entrou, a paz do Senhor. Estamos hoje falando capítulo 29 e 30 de Gênesis. O outro filho de Leia é Zebulon. Está aí em Gênesis 30, 19 e 20. O 6º e mais novo filho de Lia é Zebulon, que significa honra. E depois, Diná
também nasce. Diná é a filha caçula, né? A caçulinha da família, que tem 6 irmãos para defendê-la, né? Diná é a caçulinha. E aí, quando Diná é desonrada pelo príncipe de Siquém, os seus irmãos Simeão e Levi vão traiçoeiramente matar todos os homens de Siquém numa sangrenta chacina. Eu já comentei isso, né? E aí, por conta disso, eles ficaram sem território. Tudo que a gente faz na nossa vida tem consequências. E aí, gente, vamos continuar nos filhos. Bila, que era serva de Raquel, teve 2 filhos. Quais foram os 2 filhos que Bila teve? Raquel não podia gerar, Raquel pegou a serva dela e deu para Jacó, para que Jacó tivesse filhos, porque lá, né, culturalmente falando, quando a serva tinha filho, era considerado filho da senhora. Então ela deu Bila para Jacó, Jacó se deitou com Bila e teve 2 filhos. Quais foram os filhos de Bila, que era a serva de Raquel? Dan foi um dos filhos e Naphtali foi o outro filho. Esse filho da Bila é chamado por Raquel de Dan. O que significa Dan? Por que Raquel dá o nome dessa criança de Dan? Dan significa julgamento. Literalmente falando, significa Deus faz valer o direito. Então ela achou, né, na cabeça dela, ela achou que aquele filho era Deus julgando a causa dela, dando um filho para ela, porque o filho da serva era considerado filho dela. Então ela dá esse nome, Dan, né, significa Deus faz valer o direito. Mas quando a gente vai olhar na história de Israel, Dan foi a última tribo a receber território. A última tribo a receber território, quando você vai ler lá nos livros históricos, é a tribo de Dan. E aí vamos fazer um link com a Bíblia também. Você lembra daquele juiz forte que Deus encheu de força para defender a nação? Sansão era da tribo de Dan. Olha só. O homem que Deus encheu do Espírito Santo para defender a causa de Israel como um juiz era da tribo de Dan. Olha, percebe como Deus não faz nada por acaso? Né? Dan, que significa julgamento, Deus faz valer o direito. Sansão foi um dos juízes de Israel e era da tribo de Dan. Então, olha só o link aí, né? Olha como é importante você conhecer Gênesis para você entender as outras partes da Bíblia. E Naphtali, que foi o segundo filho de Bila, chamado por Raquel de Naphtali, significa minha luta, ou aquele que é obtido com muito esforço, né? Quando Deus vai abençoar a tribo de Naphtali através de Jacó, Jacó diz que essa tribo aqui, a tribo de Naphtali, é como se fosse uma gazela solta, né? Uma tribo de muita liberdade para fazer as coisas. E Moisés, quando vai abençoar essa tribo, fala assim, olha, essa tribo goza de muitos favores. Essa tribo é cheia das bênçãos do Senhor. Essa tribo vai possuir o lago e o sul. Quando Moisés fala isso lá em Deuteronômio 33, versículo 23, se a gente faz um link com o Novo Testamento, a gente vai perceber que Cafarnaum, que foi o quartel-general de Jesus, né, onde Jesus ele fez muitos milagres, muitas coisas boas. Esse quartel-general de Jesus, que foi Cafarnaum, ficava exatamente no território de Naphtali. Olha que coisa interessante. Então, nada é por acaso na Bíblia. Quando Naphtali é abençoado como uma tribo que lutava, uma tribo que gozava de liberdades através do esforço, quando Moisés diz que essa tribo seria uma tribo favorecida, por quê? Aí é o profético, né? Muitos anos depois, quando Jesus vem à Terra no seu ministério, onde Jesus monta o seu quartel-general, justamente no local onde ficava a tribo de Naphtali. Então, Jesus chamou os seus discípulos ali em Cafarnaum, onde ficava a tribo de Naphtali. E Jesus realizou grandes sinais em Cafarnaum, onde ficava a tribo de Naphtali, que já tinha sido profetizado tanto por Jacó
quanto por Moisés, que seria uma tribo muito favorecida. Então, olha só como que é importante você estudar o livro de Gênesis para entender tanta coisa na Bíblia. Isso é maravilhoso, né, gente? Zilpa, que foi a serva de Lia, deu a Jacó 2 filhos, Gade e Aser. A Zilpa, que foi a serva de Lia, porque Lia também teve serva, tá, gente? Então, Gade, o primeiro filho de Zilpa, chamado Gade, significa afortunado, significa sorte. Na bênção que Jacó dá para o filho dele, Gade, Jacó chamou Gade de grande guerreiro. Um guerreiro que permanece colado na retaguarda dos inimigos. E quando Jacó abençoa Aser que significa felicidade, significa trazer felicidade. Tanto Moisés quanto Jacó preveem em suas bênçãos que os descendentes de Aser terão uma terra fértil. E isso acontece exatamente em várias partes da Bíblia, quando você vai ver onde estava localizado a tribo de Aser. Numa terra fértil. Então, tudo que Deus fala, gente, né, vai ter no link. E aí, fechei os filhos de Lia, ou Leia. Agora eu vou falar sobre os filhos de Raquel, que não são muitos, são só 2, tá? Vamos ver aí que link a Bíblia tem pra gente em relação aos filhos de Raquel. Raquel dá a Jacó 2 filhos, José, né, que quando ela tem José, por que ela dá o nome de José? Porque José significa que Deus me acrescente, que Deus me dê outro filho. Então, ela praticamente, ela nem comemorou muito ficar grávida de José. Porque na ânsia de disputar com a irmã, ela dá um nome para o filho que remete a ter outro filho. Deu para entender isso? Quando ela dá o nome para José, ela fala assim, que o Senhor me acrescente outro filho. Que o Senhor me acrescente outro filho. Ela estava querendo disputar com a irmã, agora que ela podia gerar. E aí, José tem um papel fundamental na Bíblia, né, gente? Não preciso nem falar isso, porque a maioria das pessoas conhecem a história de José. José foi um filho que foi usado por Deus para salvar a família toda, quando veio uma fome terrível sobre a terra. Ela nem sabia disso, né? Mas quando ela pede a Deus que acrescente mais, Deus dá a oportunidade dela ser mãe também de Benjamim. Ela achava que o filho seria a solução para ela. Na realidade, era uma coisa um pouco descabida, porque o amor do marido ela já tinha. Raquel já tinha o amor do marido, mas ela queria disputar com a irmã, porque a irmã era fértil. E aí, quando Benjamim nasce, que é o 12º filho de Jacó, Benjamim foi o único filho que nasceu já na terra prometida. Isso é muito interessante também. Benjamim foi o único filho dos filhos, né, de todos os filhos que Jacó teve, foi o único filho que nasceu na terra prometida. E esse nome Benjamim não foi dado por Raquel. Quando ela fica grávida de Benjamim e ela vai dar à luz a Benjamim, o parto dela é muito difícil. O parto é muito difícil e ela sente muitas dores e ela chama aquele filho de Benoni, que é filho da minha dor. Jacó, que já tinha experiência de vida com o nome, né? O nome dele, Iacov, no hebraico, que faziam assim um joguinho de palavras, né? Em vez das pessoas falarem Iacov, principalmente Esaú, né? Ele fazia esse joguinho de palavras com o irmão. Em vez dele chamar Jacó de Iacov, ele chamava de Acav, que quer dizer enganador. Então, Jacó já tinha experiência em relação a essa questão do nome. Então ele pensou, não, eu não vou chamar meu filho de Benoni, filho da minha dor, porque meu filho vai crescer o tempo todo achando que matou a mãe, que a mãe morreu por conta dele, né? Ia criar um trauma na criança. Jacó, né, teve essa sensibilidade de falar assim, não vou dar esse nome pro meu filho, não. A esposa dele, Raquel, amada Raquel, tem Benjamim e morre. Chama ele de Benoni. E Jacó vai lá e chama ele de Benjamim, mudando o significado. Em vez de ser filho da minha dor, Benoni, ela chama de Benjamim, que é filho da direita. Olha só, olha a diferença de significados, né? E aí, quando Jacó vai abençoar os filhos, né, ele diz que Benjamim é o lobo que despedaça.
É o lobo que despedaça. E Moisés chama Benjamim de o amado do Senhor. Agora vamos fazer um link com o Novo Testamento? Vamos fazer um link com o Novo Testamento. Vamos lá, para você entender, gente, que estudar Gênesis não é uma perda de tempo. É abençoador. Estudar o livro de Gênesis é abençoador, porque você conhece a Bíblia. É o começo de tudo. Para você entender tudo, você tem que começar pelo livro de Gênesis. E aí, vamos fazer um link com o Novo Testamento? O apóstolo Paulo foi descendente de Benjamim. Olha que legal, que link interessante, né? Benjamim, que quer dizer lobo que despedaça. Falando aí da ferocidade, da energia que os benjamitas tinham. E Moisés, quando vai abençoar essa mesma tribo, diz que eles são uma tribo amada do Senhor. E quando Deus vai escolher um servo, né, que vai defender as causas do evangelho, ele escolhe o apóstolo Paulo, que na época era Saulo, que era da tribo de Benjamim. Onde está escrito isso, irmã Alessandra? Lá em Filipenses 3, versículo 5. O próprio Paulo diz que ele era benjamita, que ele era da tribo de Benjamim. Então a gente começa a entender muita coisa nos textos da Bíblia a partir do livro de Gênesis. Quando a gente estuda Gênesis, né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre a própria história de Israel, fazendo uma comparação entre as duas irmãs. Isso aqui é super interessante. Isso aqui não saiu da minha cabeça. Eu estudei bastante essa semana para falar o que eu vou falar aqui agora. Inclusive livros judaicos. Quanto mais a gente aprende, mais a nossa mente clareia. A própria história, nada na Bíblia está à toa, gente. A própria história dessas duas irmãs, Raquel e Lia, vai clarear nossa mente agora sobre a visão da nação de Israel. Você vai entender a nação de Israel agora só no comentário dessas duas irmãs, Raquel e Lia. Preste atenção no que eu vou falar agora, para você entender, para você começar a abrir a sua mente em relação à nação de Israel. E muitos textos da Bíblia você vai entender a partir disso. Raquel aqui é a figura da mãe do povo judeu. Gente, isso aqui é super interessante. Anota isso, porque é muito interessante. E assim aparece no livro de Gênesis e também nas escrituras e em textos posteriores. Ela tornou-se o aspecto feminino da nação judaica. Raquel, preste atenção nisso, gente, é o aspecto feminino da nação judaica. Você já leu um texto? Eu quero que... Gente, a gente precisa ler isso. Porque eu lia esse texto e não entendia. Olha que eu já leio a Bíblia, já estudo a Bíblia há muito tempo. Quando eu li esse texto uma vez no livro de Mateus, eu não entendi por que estava escrito isso aqui no livro de Mateus. Eu não sei se você já passou por esse texto e você não entendeu. Eu nunca entendi essa frase. E estudando sobre Raquel e Lia em livros judaicos e na Bíblia, eu entendi muita coisa. Olha o que está escrito em Mateus 2,18. Quando tem a matança dos meninos, lembra? Quando Jesus nasce, os magos vão e perguntam a Herodes, onde nasceu o menino? Ele não sabe, ele fala assim, quando vocês acharem, vocês vêm aqui e me avisa. Só que não foram avisar, né? O anjo falou com os magos, eles foram por outro caminho. Herodes, irado, com muita raiva, o que Herodes faz? Manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Você lembra disso? Mateus 2,18, está escrito assim, olha, presta bem atenção. Então, versículo 17, cumpriu-se o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. E aqui Mateus cita Jeremias. Que texto é esse? Lá em Jeremias 31, versículo 15, tá? Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos e inconsolável, porque não mais existem. Gente, eu li isso aqui e não entendia. O que Raquel tem a ver com a matança dos inocentes no livro de Mateus? Eu nunca entendi isso aqui. Nunca entendi. Entendi essa semana. O que Raquel tem a ver com isso? Porque Raquel, gente, é a figura de uma mãe que lamenta.
Raquel é a figura de uma mãe que lamenta. Então, quando tem esse episódio triste na nação judaica, onde Herodes manda matar todos os meninos para tentar matar Jesus, porque os magos disseram que tinha nascido o rei Herodes com medo de disputar o reinado dele com um novo rei, o que ele faz? Ele manda matar todos os meninos, gente, mas é todos os meninos. E quando aparece essa matança na Bíblia, aqui em Mateus 2,18, aparece Raquel. Gente, aí eu sempre li isso e nunca entendi. Por que Raquel aparece aqui? Citando lá Jeremias 31, versículo 15. Raquel lamenta os seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Por quê? Porque Raquel é a figura de uma mãe que lamenta. Você vê Raquel o tempo todo na história lamentando porque ela queria ser mãe, ela queria ser mãe, ela queria ser mãe. Então, foi uma figura simbólica que Jeremias cita, e Mateus cita aqui também, né? No livro de Mateus, dizendo que Raquel está chorando. Porque qual é a mulher que poderia chorar mais, lamentar mais a perda de um filho? Raquel, que sempre quis filho. Que falava com o marido, me dá filhos, senão eu vou morrer. Dai-me filhos, senão morro. Olha só, gente, que coisa interessante. Então, Raquel, a esposa favorita de Jacó, simbolicamente, é a mãe das tribos do norte, que foram levados em cativeiro pelos assírios. Aqui, nesse texto aqui de Jeremias 31:15 e de Mateus 2:18, ela é representada como uma mãe que chora por seus filhos, exilados em Ramá. Ramá, o que é Ramá, irmã Alessandra? Ramá era um ponto de deportação dos judeus. Quando eles foram levados cativos, Ramá era um ponto de deportação. Então, quando fala que Raquel está chorando em Ramá, né? Esse versículo foi citado aí em Mateus 2:18 para descrever a tristeza das mães de Belém quando seus filhos foram mortos, quando os meninos foram mortos. Houve um grande pranto, tanto no cativeiro, quanto Raquel na história, lamentando porque ela queria ser mãe, né? E você vê que quando ela tem o segundo filho, ela morre, né? Então os filhos aí sempre causando grande dor para Raquel. Então, por ser ela a mãe que necessariamente entende o que é dor de angústia, o túmulo de Raquel, curiosidade aí para você, tá? Curiosidade bíblica em relação ao livro de Gênesis. O túmulo de Raquel se tornou um lugar de peregrinação para quem chora, para quem lamenta. As pessoas que estão lamentando, tem dores, lamentação, principalmente as mães, elas visitam o túmulo de Raquel para chorar. Isso é uma curiosidade. Outro aspecto da sua eterna compreensão da dor é que ela mesma chorou por um sonho não realizado. Ela tinha ânsia de ser mãe, né, gente? E a história de Raquel é a mulher, e de seu relacionamento com Jacó tem algo dessa qualidade de anseios que nunca foram completamente realizados. Você vê que ela passa o tempo todo querendo ter filhos. Ela tem o amor do marido, mas ela não tem filhos, ela é estéril. E quando ela tem o primeiro filho, José, ela coloca o nome dele com um significado de ter outros, que o Senhor me acrescente outros. E quando ela é mãe novamente de Benjamim, nesse parto ela acaba morrendo. Então Raquel aqui é um objeto de desejo, de esperança, de ambição, de aspiração. Raquel deve permanecer sempre à espera, sempre aguardando a realização de um sonho, né? Tanto pessoalmente como simbolicamente. Talvez ela seja uma das mais pungentes expressões de uma pessoa que tem tudo e mesmo assim é muito carente, né? Já viu aquelas pessoas que têm tudo, mas não tem nada? Tem tudo, mas não tem o que ela realmente quer? Então Raquel prefigura essa imagem aí. E ela chega perto de realizar seu sonho, mas sempre é tomado dela, né? Ela amava Jacó e na noite de núpcias foi a irmã que deitou com o marido dela, né? E aí depois o marido tem que trabalhar mais 7 anos por ela. E aí ela consegue casar com Jacó, mas não consegue ser mãe. Léia é mãe. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, e ela lá aguardando para ser mãe. Quando finalmente ela é mãe, né, ela pede a Deus que dê outro filho para ela, e quando ela tem, ela morre no parto. Quer dizer, aí, né,
Raquel é uma figura de Israel. A gente vai entender agora a questão de Israel. Raquel é uma figura de Israel. Por quê? Como mãe da nação, que afinal não tirou inteiramente proveito dos seus descendentes. É acertado ver em Raquel chorando por seus filhos. O trágico futuro do exílio e do sofrimento. Raquel prefigura aqui aquela mãe que está sempre chorando, né, por seus filhos. Quem são os seus filhos? As tribos do norte. As tribos que foram levadas em cativeiro, em exílio, em sofrimento. Então Raquel simboliza aqui a Shekinah, a presença de Deus no exílio, né? Aquela mulher que está sempre desejando alguma coisa, sempre aspirando alguma coisa e parece que aquilo é tirado dela, né? Prefigura muito bem a história de Israel. Até a fraqueza de Raquel prefigura a história de Israel. Porque Raquel, ela também tira vantagem, né, dos seus direitos. Preste atenção, gente. Ela personifica um aspecto da nação de Israel muito interessante, né? A percepção de ser a preferida, né? Israel não tem isso? Nós somos o povo de Deus, o povo adquirido de Deus, o povo de Deus, né? Essa questão do ego inflado, né? Porque ela era a mulher preferida de Jacó, né? Eu sou a mulher preferida de Jacó. Jacó me ama. Jacó me ama. Quantas vezes Israel não bateu no peito dizendo: Senhor Deus me ama, Jeová me ama, mesmo que eu erre, mesmo que eu peque. Essa autoconfiança prefigura muito a nação de Israel, né? Mas esse amor aí super confiante às vezes levam também à catástrofe, né? E a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre isso. O modo como Raquel tentou se valer da sua posição de privilégio indica essa fraqueza de caráter da própria nação de Israel, né? A mesma fraqueza de se deixar vencer pela tentação, evidente na troca. Você percebe aquela troca que teve ali, né? Quando ela fala assim, me dá as madrágoras do seu filho, né? Quando o filho de Leia recolhe lá aquela planta, né, que as pessoas diziam que era afrodisíaca, e ela, como ela quer gerar, então ela fala, me dá aí essa planta aí que seu filho pegou. E ela fala assim, não, então se você quer as madrágoras do meu filho, então você vai ter que deixar Jacó deitar comigo hoje, dormir comigo hoje. Então ela não liga, pode ficar com ele, me dá aí as plantas, porque é uma autoconfiança. Não interessa que ele vai deitar com você, ele me ama. Não interessa ele passar uma noite com você, ele me ama. Então, essa autoconfiança que Raquel tinha também prefigura também um aspecto da nação de Israel. Porque Raquel é essa filha de Jerusalém, né? A filha de Sião, como está escrito lá em Lamentações 2:13. Por quê? Porque é o amor de juventude, né? É a parceria do eterno. É a imagem aceita em toda a Bíblia. Raquel é a imagem de Israel também, né? Aquela mulher rebelde, aquela mulher caprichosa, que acha que o amor do marido é só dela, né? A gente vê muito isso lá no profeta Jonas, né? Lembra quando Deus manda Jonas pregar os ninivitas e ele não quer ir? Ele não quer ir porque os ninivitas são ruins, maus, não. Porque ele acha que os ninivitas não merecem o Deus dele. Quando a gente lê o capítulo todo de Jonas, os 4 capítulos, você percebe que não foi por medo que ele não quis ir lá. Foi porque ele não aceitava que Deus amasse outras nações além da nação de Israel. Então, Raquel, ela tem esse arquétipo do povo de Israel também, né? Isso é muito interessante. Na maior parte da história, durante os períodos dos reinos de Judá e de Israel, e em várias épocas depois, essa Raquel aqui de Gênesis, ela prefigura, gente, Israel, a nação de Israel. Aquele aspecto assim, assim a gente pode fazer o que quiser, que nós somos favorecidos. Nós somos a nação de Deus. Não importa quão vergonhoso sejam os nossos atos, o amor de Deus é nosso, não é de outras nações. O amor de Deus é nosso. Mas esse amor, que é considerado livre de restrições, que só enxerga seus direitos, não suas obrigações, esse amor resulta em crise. A gente pode fazer um paralelo hoje, né, com a hipergraça. Tem muita gente pregando a hipergraça. Não estou pregando contra a graça. A graça de Deus é favor imerecido. O Senhor nos ama, né? Vou explicar muito bem isso. Deus nos ama, não importa o que a gente faça. A gente pode pecar, errar, falhar, adulterar, tudo. Deus nos ama. Tem muita gente que pensa assim,
que, né, assim como Israel pensava, a gente erra, mas não tem problema, né? Até na época de Jesus acontecia isso, nós somos filhos de Abraão. Aí Jesus falou assim, vocês são filhos de Abraão? Até dessa pedra aqui eu faço filhos, descendentes de Abraão. Vocês não são filhos de Abraão, não, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo. Tá entendendo? Essa questão do ego inflado, o Senhor nos ama, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque Deus amava a nação de Israel, mas Deus castigou Israel quando errou e quando pecou. E hoje está vivendo um tempo, um movimento aí, né, chamado de hipergraça, que eu faço tudo, eu peco, eu erro, eu faço tudo, mas o Senhor me ama, né? Coloca o amor de Deus como cobrindo tudo, como aceitando tudo. Isso não é amor, isso é omissão. O mesmo Deus que ama é o Deus que corrige. O mesmo Deus que ama, né, como fala assim, olha, o Senhor é o alfa e o ômega, que são duas letras gregas, né? Que se fosse hebraico seria eu sou o Aleph e o Tav, que seria a última letra, mas no grego seria alfa e ômega. Quando fala assim, eu sou o alfa e ômega, eu sou o máximo do amor e eu sou o máximo da justiça também. Então, isso é interessante. Essas duas mulheres, Raquel e Leia, elas prefiguram a nação de Israel. A nação de Israel nessa soberba dizer que é a nação escolhida, né, que só eles merecem. E na realidade, o que está escrito lá em João? Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, não só são filhos Israel, mas nós também somos gentios, mas somos filhos, porque nós recebemos o Messias, né? Nós fomos enxertados aí nessa videira. Então, um paralelo, né? Para você entender a nação de Israel com essas duas mulheres, Raquel e Leia. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Leia. Leia foi, de muitas maneiras, a mais infeliz das matriarcas. Por quê? Quando a gente encontra Leia pela primeira vez na Bíblia, onde está Leia? Deitada numa cama que era para Raquel. Onde está Leia? Sendo esposa por engano de Jacó. Então, toda vez que Jacó olhava para Leia, Jacó via engano. Apesar dela não ter culpa, Jacó olhava para ela e via embuste, via engano, né? Por quê? Porque ele foi enganado. Ele foi enganado. Não é você que eu queria Raquel, eu não queria você. Então, quando a Leia aparece na Bíblia, ela já aparece como sendo a substituta da verdadeira amada de Jacó. Então, isso foi muito difícil para Leia, foi muito difícil. Não tem Leia encanto, não tem beleza, não tem amor romântico associado à irmã como Jacó tinha pela Raquel, né? E aí, para ela, o que sobrou para Leia? Tristeza, sobrou um amor não correspondido, o anseio para ter uma aproximação maior com o seu marido, né? Toda vez que ela engravidava, ela ficava na esperança, meu marido vai me amar agora, né? E aí, quando a gente vê essas duas irmãs disputando o amor do mesmo homem, a gente olha só na visão subjetiva. Quando a gente lê o texto bíblico, a gente só vê na visão subjetiva. Mas quando a gente vai aprofundar, a gente vê o contexto histórico que tudo isso causou. Gente, isso aqui é muito interessante. Eu já estou finalizando, mas só para a gente entender esse finalzinho aqui. Esse cenário de duas irmãs lutando pelo amor do mesmo homem, né, que parece uma coisa assim esquisita, né, para nossa cultura, né, que aconteceu lá. Nesse cenário, o relacionamento entre Leia e Raquel tem uma influência duradoura na estrutura da própria nação de Israel, da nacionalidade judaica. Por quê? Porque esses filhos vão estar sempre brigando. Já começa, né, quando os irmãos vendem José. Quem eram esses irmãos que venderam José para o Egito? Para a caravana de ismaelitas. Quem eram esses irmãos? Os filhos de Leia. Dá para entender? Como começa aí uma rivalidade entre as próprias tribos de Israel. Rivalidade essa que você vê em toda a Bíblia. Os filhos de Leia vendem José, que era filho de Raquel.
Então, esse antagonismo já começa dentro da própria família. Mais tarde, isso aí vai para o campo da rivalidade nas tribos mesmo. Gente, passam-se anos e as tribos lideradas por Judá ficam o tempo todo brigando com as tribos lideradas por Efraim, que era o filho de José. Quando você vai nos livros históricos de Reis, Crônicas, esses livros todos, você vê que esses conflitos eles ficam o tempo todo ali. Judá e Israel, Samaria, né? Israel, Samaria, Judá. O tempo todo eles brigando. Isso só melhorou quando Efraim praticamente desapareceu. A briga e a rivalidade foi tanta, isso aí é a história da Bíblia, né? Vários textos da Bíblia. A rivalidade era tanta entre eles que quando Efraim quase desapareceu, aí que as tribos começaram a se unir novamente. Quer dizer, uma coisa que começou lá na família, lá atrás. Então, olha só, como é interessante você estudar o livro de Gênesis para você entender algumas coisas. Quem foi o responsável por unir as tribos? Essas tribos que viviam brigando uma com a outra, todos irmãos brigando. Quem foi responsável para unificar todas essas tribos? Davi. Por isso Davi foi um rei tão amado na Bíblia. Porque ele conseguiu unificar todas as tribos, coisa que ninguém mais conseguiu fazer. Nenhum rei antes de Davi conseguiu fazer isso. E Davi conseguiu unificar todas as tribos. Por isso Davi é um rei muito amado na Bíblia, até hoje também muito amado lá em Israel. Então, a casa de Raquel, dentro da história bíblica de Israel, a casa de Raquel ficou uma ramificação. É mais um ornamento, uma herança nacional. Quem promoveu de verdade a continuidade nacional do povo de Deus foi a casa de Leia. Por meio de quem? Da casa de Davi, que era descendente de quem? Descendente de Judá. E que foi a continuação da religião por meio do sacerdócio de Levi, que eram os sacerdotes. Levi era filho de quem? De Leia. Então, olha como é que a Bíblia vai se encaixando coisa com coisa, né? A partir do momento que você entende a história lá do Gênesis. Então, na perspectiva histórica, é Leia quem se torna senhora da casa. Apesar dela ter sido a preterida, a deixada de lado, a desprezada, quem é realmente a senhora de Israel, vamos dizer assim, foi Leia. Foi Leia. Leia foi o esteio da família. Leia foi a mãe de Levi, que era a tribo do sacerdócio. Leia foi a mãe de Judá, da qual veio a casa de Davi, da qual veio Jesus, que é o leão da tribo de Judá. Então, olha só que interessante. E aí a gente vê que o que conta a história é realmente aquilo que aconteceu. Quando você vê Jacó morto, enterrado, quem é enterrado do lado de Jacó? Não foi Raquel. Quem é enterrado ao lado de Jacó foi Leia. Na realidade, no final da vida, Jacó reconhece que realmente quem segurou aquela família de verdade foi quem? Foi Leia. Até porque Raquel morre rápido, né? Ela tem José, Benjamim morre. E quem fica de verdade sendo a mulher de Jacó foi de fato a primeira mulher dele, que foi quem? Que foi Leia. Então aí você vê como que a Bíblia se encaixa. Gente, tem gente aberta aqui com a gente, né? Que bênção. Depois eu vou agradecer a todo mundo. E a partir do versículo 27, Jacó entra num novo ciclo. Já tô findando a minha live aqui, gente. Aqui foi muita história, mas com essa live você vai entender muita coisa a partir de agora. Quando você ler alguns textos bíblicos, tudo isso que eu tô falando para você vai vir na tua cabeça. Porque você vai entender agora muita coisa a partir dessa relação de tribo, dessa relação de Raquel e Leia. E aí, o que acontece aqui no capítulo 29 de Gênesis 30? Jacó fala assim, olha, parou, eu tenho que dar um jeito na minha vida. Olha, já trabalhei para você 7 anos, depois mais 7 anos, agora eu quero pegar meus filhos, quero pegar minha mulher e vou voltar para minha casa. Vou voltar para minha terra. Labão, que era o sogro e tio de Jacó, né, ficou assim, meu Deus, vou perder Jacó. Porque Jacó, ele abençoou a casa de Labão. Na realidade, Jacó enriqueceu Labão. Essa que é a realidade. Por causa da bênção na vida de Jacó, Labão enriqueceu
muito. Você vê isso aí no versículo 27 aí de Gênesis 30. E aí ele não quer perder Jacó. Ele não quer perder Jacó e fala, não, fica aqui comigo, eu vou te dar um salário, a gente combina um salário, né? Agora Jacó quer o que é dele, o dinheiro dele, as coisas dele, e aí é combinado ali um salário, Labão separa, né, as malhadas, as salpicadas, para serem o salário de Jacó, ele separa, tira ali, e ele combina, a partir daquele momento, todas as ovelhas que nascem salpicadas ou malhadas seriam de Jacó. É uma história longa que eu não vou entrar aqui em detalhes, porque você pode ler isso aí, tá? Eu já tô terminando a minha live, eu já sabia que hoje a live ia demorar um pouquinho mais. Mas o que Jacó faz? Jacó, ele é mais esperto que o sogro, e é mais inteligente, é mais sábio, e tem a bênção de Deus. A Bíblia diz que Labão muda o salário dele 10 vezes. Sempre tentando enganar Jacó, sempre tentando tirar proveito da bênção de Deus na vida de Jacó. Mas Deus abençoa Jacó. Deus abençoa Jacó de uma maneira assim espetacular. E isso remete para uma coisa que a gente sempre pensa. Quando a gente pensa em judeu. Quando a gente pensa em judeu, a gente sempre pensa assim, poxa, todo judeu é rico, né? Quem já não ouviu isso, gente? Todo judeu é rico. E aí a gente entende, através da vida de Jacó, princípios que regem a vida dos judeus que já estão presentes aqui na vida de Jacó. E aí a gente entende por que Jacó foi tão abençoado. Além do que ele era abençoado por Deus mesmo, né? Mas existem alguns princípios na vida de Jacó que explicam a prosperidade de Jacó. E que hoje, 2022, esses mesmos princípios regem os judeus. Por isso eles são tão abençoados. Quer saber alguns 2 princípios? Quem quer saber? Levanta a mão. Quem quer saber alguns desses princípios de prosperidade na vida de Jacó, né, que a gente já percebe aqui em Gênesis 30 e que a gente vê acontecer hoje em 2022, a gente percebe esses mesmos princípios sendo levados em conta. Por isso a gente percebe como os judeus são tão abençoados. Eu acho lindo como Deus abençoa o povo judeu, gente. Eu sou uma apaixonada pela história judaica, tenho estudado bastante, tanto o hebraico. Quando a gente estuda o hebraico, a gente não tem como não estudar os princípios judaicos, né, por causa da língua. É muito interessante. A Bíblia, gente, é uma fonte inesgotável. O que eu aprendo aqui com Jacó, capítulo 30? Trabalhando para o seu sogro, que era seu tio também. Princípios de bênção que regiu a vida de Jacó. Primeira coisa, sair da zona de conforto. Por que o judeu é tão abençoado? Porque ele sai da zona de conforto. Toda pessoa que sai da zona de conforto, ela experimenta bênçãos. Ela rompe com algumas coisas na vida dela. As pessoas que estão sempre acomodadas numa zona de conforto, elas nunca vão prosperar, elas nunca vão para frente. Elas vão ficar só naquilo ali. Então, se você faz a mesma coisa todos os dias, o resultado vai ser sempre o mesmo todos os dias. Mas quando você sai da sua zona de conforto, você experimenta coisas novas, você arrisca coisas novas, você está saindo da sua zona de conforto e aí você passa a ter uma nova perspectiva, você passa a entender coisas diferentes, de diferentes pontos de vista, e você é abençoado. E o judeu tem muito isso. Então, uma das características que a gente já percebe aqui, depois de você ler com calma, Gênesis 30, né? O que Jacó faz para que as ovelhas gerem só malhadas e salpicadas? O que ele faz? Ah, isso aí é discutível, irmã Alessandra. Ele pega uma folha, uma árvore chamada álamo, faz uns risquinhos na árvore ali. Depois você lê, tá? Isso aí, o que é isso? Superstição, Gente, presta atenção. Jacó saiu da sua zona de conforto. Ele precisava colocar a fé dele em prática. Ele arrumou um jeito de colocar a fé dele em prática. Ele sabia que a bênção de Deus estava sobre a vida dele. Entendeu? E aí ele sai da zona de conforto. Ele faz algo diferente. E a partir desse momento, ele começa a ser abençoado. Jacó aqui tem uma mentalidade curada. Por que o judeu é tão abençoado? É isso aqui, gente. É mentalidade. Eu chamo de mentalidade QM. Mentalidade curada. Uma questão de mentalidade. É um quesito de mentalidade. É uma mentalidade diferente. Se você...
eu sempre falo isso, assim, nas minhas lives passadas eu já falei isso, já comentei outras vezes. Eu falo até para os meus alunos na escola dando aula. Você só pode ter 2 tipos de mentalidade básica, basicamente falando, resumindo tudo. Mentalidade de vítima e mentalidade protagonista. Toda pessoa que tem uma mentalidade de vítima, ela nunca progride, ela nunca vai pra frente. Ela sempre acha que as pessoas estão devendo coisas pra ela tá sempre reclamando, tá sempre murmurando. Ela acha que todo mundo tem que ajudar ela, que ela é uma vítima da sociedade, que o governo é isso, que o governo é aquilo, que as pessoas precisam ajudar ela. É a mentalidade de vítima. Pessoas assim não prosperam. Elas ficam esperando que alguém faça alguma coisa por elas. E a mentalidade protagonista é a mentalidade que fala assim, não, eu vou fazer alguma coisa, eu vou pra frente, eu vou tentar isso. É a pessoa que tomou as rédeas da vida. É a pessoa que vai pra cima pra fazer o que precisar ser feito. Então, Jacó, ele tinha isso. Você vê como Jacó sai da casa do pai e da mãe dele. Como Jacó sai. A gente já passou por essa live. Ele sai praticamente com a roupa do corpo. Apesar de ser filho de Isaac e Isaac ser muito rico, ele sai sem nada. Ele sai sem nada. Quando ele chega na casa do sogro, que é o tio, que ele gosta de Raquel, ele tem que trabalhar 7 anos por ela, porque ele não tem dinheiro nem para pagar o dote. Olha como ele chega. Vai ver como ele sai em Gênesis 30, 31. Como é que ele sai da casa de Labão? Riquíssimo. Porque toda vez que Labão tentava enganar Jacó, trocando o salário dele, Deus abençoava Jacó. Porque Jacó pensava fora da caixinha. Era um cara que saía da zona de conforto. Só de sair da casa dele para lá, você já percebe que um cara que não tinha medo de arriscar as coisas, de tentar coisas novas, de tentar coisas diferentes. Ele tinha uma mentalidade curada. Ele não tinha uma mentalidade de escravo. Apesar de trabalhar na casa do sogro, né, ele falou assim, olha, agora vamos dar um jeito aí. Eu preciso do meu salário. Eu preciso das minhas coisas. Não posso ficar trabalhando para você o tempo todo. Já paguei por Raquel, já paguei por Léia, agora eu quero o meu salário. Ele coloca pé firme ali e ele passa a receber um salário por aquilo que ele faz. E Deus abençoa a obra das mãos dele. É um princípio de prosperidade. Fazer o que tem que ser feito da melhor forma possível. Quem faz o que tem que ser feito da melhor forma possível, prospera. Quem faz as coisas de qualquer jeito ou não faz, não prospera. São princípios que já estão na vida de Jacó. E são princípios que regem a nação de Israel. Depois eu vou fazer uma live aqui só sobre Israel. Você vai ficar impactado. Na realidade, gente, esses princípios na vida de Jacó tem tudo a ver com a nação de Israel. Tem tudo a ver com os judeus. Porque se você não lembra, Jacó teve o nome mudado para Israel. Iacov para Israel. Sim, lembra disso? Que ele luta com um anjo e Deus troca o nome dele de Iacov para Israel? E Israel, o príncipe que luta com Deus, olha só, o cara não teve nem pudor de lutar com Deus. Ele lutou com Deus, gente. Ele lutou com Deus. E o anjo falava, não me deixa subir que a alva tá, eu preciso ir embora. Não, eu não vou te largar até você me abençoar. É um princípio de prosperidade. É fazer, fazer, fazer até dar certo. Fazer até dar certo. Por isso os judeus são tão abençoados. Eu quero ler aqui um capítulo para a gente fechar a nossa live, falando sobre essa questão da prosperidade. Isso aqui é muito interessante, gente. Que as pessoas entendem prosperidade só como dinheiro. É também, mas não só isso. Deixa eu ler aqui a página 155 do livro Ouse Governar ou Avanço, falando sobre os judeus. Sobre essa prosperidade dos judeus. Você vai entender o que eu estou falando agora, vai clarear mais ainda aquilo que eu estou falando. Essa antifragilidade presente no povo judeu ocorreu porque eles aprenderam a adquirir conhecimento de nações que o dominavam. Olha só, gente, olha a mentalidade. Acumulando uma gama de conhecimento que foi passando de geração em geração, tornando-se a cultura judaica. Ao serem dominados pelos egípcios, os judeus aprenderam sobre construção civil e engenharia. Com os assírios, eles desenvolveram habilidades militares. Com os babilônicos, eles aprenderam sobre o cultivo da agricultura. Com os gregos, eles acumularam conhecimentos na arquitetura e na política. Percebe? Isso é um judeu. Um judeu aprende.
um judeu aprende. A nação de Israel, o povo judeu, por onde eles passaram, pelas nações que eles passaram, eles foram pegando esses conhecimentos e colocando em prática na própria vida. Em uma conversa com um amigo israelense, olha só, a Dirce Carvalho, né, que escreveu esse livro aqui, ela disse que conversou com um amigo israelense e ela perguntou para esse amigo por que os judeus prosperam em todos os lugares do mundo onde eles vão. Onde o judeu está, apesar de ser uma parcela pequena da sociedade, 0,1% das nações, eles são prósperos onde eles estão. Por quê? Aí ela perguntou isso para um israelense. Por quê? Os judeus prosperam em todos os lugares do mundo para onde eles vão. Sabe o que ele respondeu? Ele me respondeu que isso acontece porque as empresas deles estão nas suas cabeças. As empresas não estão no ecossistema, na economia e no local geográfico. Mesmo com adversidade, com guerra, com bombardeio, mesmo não tendo local geográfico para ficar, as empresas estão dentro deles. Então, com as empresas dentro das suas cabeças, mesmo eles indo de um lugar para o outro, até lugar ermo, eles vão fazer com que esse lugar prospere. Eles fazem crescer e multiplicar algo que já está dentro deles. O que precisamos fazer é aproveitar aquilo que temos e transformar em algo frutífero. Então, eles não desperdiçam nada. Eu passei por essa situação e sofri, o que eu aprendi? Agora eu vou transformar isso em algo prático, algo que me traga lucro, algo que me traga alguma coisa boa. Nem as coisas ruins eles enxergam como até tragédias, coisas ruins que aconteceram na nação. Eles aprendem coisas. Tá entendendo? E isso aqui é muito interessante, gente. Os israelenses sempre aproveitam o que têm, utilizando as variáveis locais e a inovação para que algo novo surja a partir da escassez. Israel é um país que está num território com poucos recursos naturais, cercados por conflitos, mas de alguma forma essa pressão pela sobrevivência faz com que o país viva um processo contínuo de inovação, que virou parte da cultura e da mentalidade da nação. Gente, nós temos muita coisa para aprender com o povo judeu. Isso aqui é só uma parte, tá, gente? É só uma parte daquilo que tentar explicar a prosperidade dos judeus. Princípios que estão na vida de Jacó, que a gente pode trazer para a nossa vida, coisas que a gente pode aprender com esse povo maravilhoso, que é um povo antifrágil. Antifrágil é aquela pessoa que passa por uma situação e aprende alguma coisa com aquela situação e tira coisas boas daquela situação. Antifragilidade é diferente de resiliente. O resiliente é como elástico. Você puxa o elástico, quando você solta, ele volta para o mesmo lugar. O antifrágil, não. Você puxa o elástico, ele volta trazendo alguma coisa junto. Porque o conceito de antifragilidade é aquele que passa por uma situação e apreende alguma coisa daquela situação e transforma aquela dor, aquela situação, numa coisa que ele possa ganhar alguma coisa. Essa mentalidade não é todo mundo que tem. Por isso, os judeus são tão abençoados. Isso é só a ponta do iceberg daquilo que está na Bíblia, daquilo que a gente pode aprender em relação à prosperidade. Hoje eu fiz um passeio, né, em Gênesis 29:30. Eu falei sobre nação israelita, sobre história, sobre tribos, sobre tanta coisa. E no final eu comentei um pouquinho sobre a prosperidade do povo judeu, se baseando na vida de Jacó. Uma pessoa que saiu de casa sem nada e voltou riquíssimo para casa. Como ele fez isso? Eu só dei um pouquinho aqui. Próxima live eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da prosperidade de Jacó. Como esse homem foi tão abençoado, por que ele foi tão abençoado e esses princípios que regem a vida dele.
Deixa eu agradecer aqui todo mundo que participou comigo aqui. Rogéria colocou aí, ó, uau, quanto aprendizado. Muito aprendizado, né, Rogéria? Gente, se deixar eu tenho que parar, porque senão eu tenho que dormir, que eu tenho que trabalhar amanhã. Mas eu quero agradecer todo mundo que participou aqui da nossa live. Hoje teve bastante gente. Algumas pessoas não estão mais, mas tem muita gente aí ainda. Pastor Luciano, Isa Brasil, Mônica Cristina, Silvia, Márcia Baixo, Giovanna e Lúcia, JM Mesa Aposto, que é a pastora Márcia, ela é da Congregacional, Rogéria, Conceição, Lauane Fabrecht, não sei nem falar isso direito, Lauane, Marcinha Rodrigues, Lena Dantas, Arialda, Professor Mendes, Valmira, Vera e Célia, Catiane Alcântara, Lorena, Geusiane, Júlia, Brasil Coutinho e Dani. Quero agradecer por vocês estarem comigo aqui nessa noite fria, aprendendo a palavra de Deus. Gente, quem chegou depois, assiste a live desde o início. Coloca comentários, toca nesse aviãozinho, manda para alguém, tá bom, gente? Coloca algumas coisas que vocês querem saber mais, um pouquinho mais sobre algum assunto que eu falei aqui. Próxima live a gente vai estar comentando um pouquinho mais sobre essa questão da prosperidade na vida de Jacó, porque a Bíblia fala sobre tudo, né? E a Bíblia é uma fonte aberta para que a gente possa aprender. A Eliette também tá aí. Eliette, boa noite, a paz do Senhor. Obrigada, gente, por estar fazendo parte aqui da minha live. Você chegou agora, vou deixar gravada, assiste depois com calma, porque essa live aqui foi uma live teológica. A pastora Márcia colocou aí, ó, JM Mesa Aposta, a pastora Márcia colocou, ó, obrigada a você, que Deus continue abençoando a sua vida. Arialda, beijão, Arialda, tô com saudade, hein, Arialda? Deus te abençoe tremendamente também, Arialda. Muito obrigado pela participação de vocês, que Deus continue abençoando muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo vocês, tá bom? Beijo, até a próxima semana, se Deus quiser.